Uma das maneiras mais populares de comer polvo na Coreia do Sul é servi-lo fresco e se contorcendo no seu prato. Sim, isso se chama sannachi e deve ter um sabor parecido com uma mistura de frango e camarão. Só tome cuidado para não deixar as ventosas presas na sua garganta. No Canadá, eles têm um prato feito com nariz de alce, cozido lentamente até ficar macio e depois servido com um molho delicioso. Algumas pessoas dizem que tem gosto de carne bovina, enquanto outras acham que é muito parecido com a carne de caça, mas é considerado uma iguaria em algumas partes do país. Se você estiver no norte, experimente. Ela também pode ser gelatinizada. Nas regiões do norte é muito comum comer esse tipo de carne, e dizem que existem até coberturas de pizza com carne de alce. Caramba! Se estiver indo para Peru, Bolívia ou Equador, você poderá encontrar o cuy, um tipo de porquinho da Índia que é comumente consumido nesses países. Pode parecer estranho, mas aparentemente esse senhor tem gosto de frango. Prepare-se, pois esses pequeninos não são para os fracos de coração. Eles são roedores sociais semelhantes aos porquinhos da Índia, e não são nada convencionais como refeição. A Noruega tem seu próprio prato exclusivo chamado lutefisk. Ele é feito de bacalhau seco que foi embebido em uma substância purificadora e depois cozido ou assado. Geralmente é servido com batatas, molho e creme azedo, mas cuidado, ele tem um forte sabor de peixe que algumas pessoas consideram desagradável. Você já ouviu falar de bichos da seda serem usados para fazer seda? Bem, acontece que eles também são uma iguaria saborosa. Eles costumam ser fritos com uma massa leve de tempurá e servidos com um molho agridoce sobre arroz. É definitivamente uma opção bizarra para o jantar, mas por que não experimentar quando estiver viajando pelo Japão? O baiacu é uma iguaria japonesa com um lado maligno. Sua carne altamente venenosa contém tetrodotoxina, que é 1.200 vezes mais tóxica que o cianeto. Normalmente, as pessoas não conseguem sobreviver se comerem esse peixe, mas os chefes japoneses são treinados para remover as partes venenosas. No Japão, essa iguaria chamada fugu custará a você pelo menos $130. Ela é quase totalmente proibida nos Estados Unidos. Há apenas alguns lugares autorizados que a vendem. Esse queijo podre da Itália é totalmente proibido nos Estados Unidos, mas na verdade é muito popular em sua terra natal, a Sardenha. Se você estiver se sentindo corajoso e com fome, deveria experimentar. Ele é feito de queijo de ovelha, que é deixado para esfriar com algumas moscas especiais por 40 dias. E veja só, essas moscas põem ovos no queijo, que eclodem em larvas vivas. Esses pequenos animais ajudam a quebrar o queijo e dão ao kasumatsu essa textura única e o sabor picante. Infelizmente, você não o encontrará nos Estados Unidos por motivos sanitários, mas se algum dia você estiver na Itália, vá em frente e experimente. Agora esqueça aquele queijo kasumatsu macio, cremoso e que não dá água na boca. Vou te contar sobre o churpi, o queijo mais duro do mundo. Ele é feito de leite como qualquer outro queijo, mas tem um segredo especial. Pode permanecer fresco por até 20 anos. As vacas que fazem esse queijo são um cruzamento maluco entre vacas e iaques, e elas mastigam todos os tipos de ervas da montanha. Portanto, quando você prova esse queijo, sabe que está obtendo um sabor único que não encontrará em nenhum outro lugar. Ok, imagine o seguinte, você está passeando pelas ruas das Filipinas e se depara com um alimento de aparência estranha chamado balut. É como a versão local de um shake de proteína, só que é um ovo de pato fertilizado que foi cozido e comido inteiro. Sim, você ouviu direito, ovo inteiro, incluindo o patinho dentro. Mas não se preocupe, essa é uma fonte barata de proteína e cálcio, portanto você não vai gastar muito ao experimentá-la. Aparentemente, os chineses introduziram esse prato nas Filipinas há muito tempo, e desde então ele tem sido um item cultural básico. Mas à medida que se espalhou a notícia sobre esse lance bizarro, as pessoas começaram a questionar a ética de seu consumo. Os tubarões da Groenlândia não têm canais para fazer xixi, portanto, todas as suas substâncias nojentas simplesmente vazam pela pele e pela carne. Isso significa que essa carne é totalmente venenosa. Mas espera aí, na Islândia eles ainda se alimentam de halkards, que é a carne de tubarão que foi pendurada para secar por cerca de 4 a 5 meses. E olha, o resultado é um peixe fedorento e gelatinoso, com cheiro de amônia e sensação de pão encharcado. Gostoso, não é? Se você mora nos Estados Unidos e nunca ouviu falar de haggis, bem, isso provavelmente se deve ao fato de ele ter sido proibido por quase 50 anos. Essa iguaria escocesa é feita com todas as partes boas de uma ovelha, também conhecidas como as partes internas, misturadas com um pouco de aveia, cebola e caldo de carne.
Parece delicioso, certo? Ah, e eu mencionei que é apimentado. Que delícia! Mas espera, tem mais! Se você estiver viajando para o exterior e por acaso encontrar um supermercado, poderá notar a falta de leite cru. Isso acontece porque ele é proibido em vários países, inclusive na Escócia. Mas adivinha o que não é proibido na Escócia? É isso mesmo, o haggis. Portanto, embora possamos desfrutar de um bom copo de leite cru, não podemos nem mesmo experimentar esse infame pudim escocês. Você sabe o que dizem por aí? Algumas coisas ficam melhores com a idade, e em Bangkok, na Tailândia, há um bistrô que levou esse ditado a um nível totalmente novo. Eles estão servindo a mesma sopa de carne e macarrão há quase 50 anos. É isso mesmo, você me ouviu corretamente, quase meio século. O caldo está fervendo há tanto tempo que praticamente se tornou um ser vivo, e eles nunca o jogam fora. Não, eles simplesmente o guardam durante a noite e o usam para a sopa do dia seguinte. O proprietário do bistrô quer esclarecer um equívoco comum. Muitas pessoas acham que eles não limpam a panela, mas eles fazem isso todas as noites. Eles tiram a sopa e deixam um pouco em fogo brando durante a noite. Isso se torna a base para a sopa do dia seguinte, o que significa que pelo menos uma parte do que você está tomando tem 45 anos de idade. Os proprietários nunca tiveram uma receita definida sobre a quantidade de cada ingrediente a ser usada. Portanto, quem está fazendo a sopa tem que prová-la constantemente para descobrir o que precisa ser adicionado. Quem precisa de caviar quando se pode ter urumint, a maior iguaria diretamente da Groenlândia? Feito com amor usando os melhores excrementos de ptármigas coletados durante o inverno. É como gorgonzola, mas com um pouco mais de tempero. Não deixe de provar. Ei, alguma ideia de harmonização para esse prato? Você ainda quer um pouco de caviar? Tudo bem, você ganhou. Gosta de escamoles? Esse prato também é conhecido como caviar de inseto. Escamoles é um prato mexicano feito de larvas e pupas de formigas. Isso mesmo, formiguinhas. Mas antes que você comece a se contorcer na cadeira, deixe-me dizer que os escamoles são na verdade considerados uma iguaria no México. Algumas pessoas até dizem que os escamoles têm gosto de um cruzamento entre queijo cottage e pinhões. Mas sejamos realistas, se você vai comer larvas de formiga, é melhor se convencer de que elas são deliciosas, certo? No México, eles também não desperdiçam os grãos de milho que escureceram. Não, eles os transformam em um prato sofisticado chamado huitlacoche. É como um fungo versão bolsa de grife, terroso e amadeirado, com um toque de sou descolado demais para o milho comum. E quem não gosta de um pouco de fungo na refeição? É como um mofo do seu queijo favorito, mas com um toque mexicano. Portanto, vá em frente, experimente o huitlacoche e impressione seus amigos com seu paladar exótico. E aqui está o fato bônus. Esse prato pode ter um sabor normal, mas parece bem estranho. Você sabe o que dizem? Às vezes um prato precisa de um toque especial. Pegue a torta Stargaze da Inglaterra, por exemplo. É como se as sardinhas, as batatas e os ovos estivessem todos tentando vislumbrar sua celebridade favorita no céu. Ou talvez eles gostem muito de astrologia e queiram estudar as estrelas de perto. De qualquer forma, esses peixinhos estão definitivamente alcançando as estrelas, ou talvez apenas apontando suas caudas para elas.